Me chamo Marcelo Vasconcelos, sou psicólogo, instrutor de danças, trabalho atualmente na cidade de Uruguaiana com a psicologia clínica, institucional, numa escola particular, e também faço perícias para a Justiça do Trabalho, para a Vara de Família, para o Juizado da Infância. E por longo tempo, como tradicionalista, esse ano, no dia 23 de agosto, completei 29 anos no tradicionalismo, né? Então, uma satisfação imensa estar podendo hoje aqui falar para os senhores, para quem está nos assistindo. É muito importante para a minha trajetória e acredito que, de alguma forma, colaborar um pouco com um pouco mais de conhecimento, enfim, de poder transmitir isso a vocês, um pouco dessa vivência. Bom, a minha ideia hoje, o título da minha palestra é o papel do líder na convivência com os seus liderados, né? Então, um título esse que, conversando com algumas pessoas, me foi solicitado e acredito que seja bem importante para que a gente possa pensar um pouco essas questões. A ideia é de conversarmos sobre isso a partir de uma vivência dentro do tradicionalismo, né? Então, não trazendo isso muito para a questão organizacional, empresarial, mas sim pensando na qualidade e na questão da condição dos instrutores de dança. Bom, a minha ideia hoje aqui é: abra as questões, não dê respostas, né? Qual a ideia, né, de trazer essa frase no primeiro momento, de abrir questões? Abrir questões porque, na verdade, o instrutor e na verdade, o psicólogo também, se a gente for pensar assim, é sempre de abrir as questões, né? Não dar respostas, não temos receitas para tudo, né? Então, esses momentos, como um momento como esse de hoje, é a possibilidade que nós temos, de alguma forma, de abrir questões. Se de alguma maneira alguém que está nos assistindo, ou alguém que está aqui, sair inquieto com aquilo que eu vou trazer, ou de alguma forma se dar conta de alguma coisa a partir daquilo que seja a minha fala, eu já vou sair daqui muito satisfeito. Então, o objetivo é esse: abrir questões e não dar respostas. Meu auxiliar, por gentileza. Bom, pensando na questão do líder, pensando na questão de dança, pensando na questão do instrutor, né, como um líder. Se me pedissem que desse um único conselho que fosse mais útil para toda a humanidade, seria este: espere dificuldades como parte inevitável da vida. E quando ela chegar, fique com a cabeça erguida, olhe direto nos olhos e diga: eu vou ser maior do que você, você não pode me derrotar. Ann Landers. Então, a gente pensar nesse sentido, né, de que a gente esperar como dificuldade, quando a gente se reúne com um grupo de danças, quando a gente se reúne, de alguma forma, o líder, né, que coordena isso, pode ter certeza de que nós vamos ter muita dificuldade pelo que nós temos pela frente. Então, eu abro a minha fala falando disso, né, que, de alguma forma, nós vamos ter dificuldade no processo, e a gente tem que estar sempre pronto para enfrentar essas dificuldades, e principalmente aqueles que, de alguma forma, ocupam esse lugar de liderança. Mais um. As pessoas, eu estou trazendo um pensamento, né? As pessoas é que fazem a diferença. As instituições não funcionam sozinhas. Os cargos não têm vida própria. Se nós formos pensar, o que eu quero dizer com isso, né? Então, não existe só, se não fosse o presidente do MTG, ou o instrutor de dança, ou o patrão, né? Não existe o cargo em si. O cargo existe, mas as pessoas é que fazem com que esse cargo permaneça. O que eu quero dizer com isso, né? Que, de alguma maneira, nós podemos pensar o quanto é importante as características do líder, a característica de quem ocupa esse cargo, né? Assim mesmo, propriamente o grupo de dança, quem faz parte de um grupo de dança, né? O grupo não existe sozinho, só o nome não faz o grupo, quem faz o grupo são as pessoas, né? Então, em tudo que a gente for pensar em termos de instituição, seja CTG, seja de alguma forma o próprio grupo de dança, ou até mesmo uma instituição, não se faz sozinha, ela se faz a partir das pessoas, o quanto as pessoas são importantes para todos nós, tá? Mas, enfim, se nós formos pensar do ponto de vista de que as pessoas são importantes, mas quem gere essas pessoas, né? Quem faz a gestão disso, né? É o líder. Então, se a gente for pensar no líder, o líder propriamente indica o dirigente, a pessoa vetor, aquele que controla as operações. É aquele que sabe servir, que sabe fazer funcionar, que sabe construir a harmonia das relações entre todos, para que exista um nível máximo de produção de valores, coisas e objetivos. Na minha trajetória como instrutor de dança, nem sempre consegui fazer tudo isso funcionar dessa maneira. A gente vai aprendendo com os erros, a gente vai aprendendo de alguma forma com o dia a dia, com o cotidiano, né? Então, quando a gente pensa assim, de que sabe construir a harmonia das relações entre todos, talvez isso seja o mais difícil.
né? As pessoas usam muito aquela frase de que nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, às vezes, nós nos colocamos, os instrutores se colocam numa posição de que a gente tem que agradar todo mundo, e o verdadeiro líder não é esse que agrada todo mundo. Ele tem que fazer com que todo mundo funcione de alguma forma para esse bem comum, para esse bem maior. Mas não necessariamente que a gente vai conseguir agradar a todos. Então, isso é algo que, com o tempo, principalmente com a nossa vivência, nós vamos experienciando e aprimorando e evoluindo nesse aspecto. Né? Ainda pensando a questão de liderança, né? A questão dos líderes, vai em frente. Se a gente fosse pensar na questão de conceitos, tá? Nós teríamos vários conceitos, né? que eu penso assim que são importantes para aqueles que estão começando, aqueles instrutores que estão começando, né? Então, saber ouvir e saber escutar. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Então, ouvir, se a gente parar um pouco e escutar o que está acontecendo na nossa volta, a gente sente o que está acontecendo, de repente uma pessoa lá falando ao fundo, o barulho da chuva, né, o barulho dos carros, em algum momento então, a gente ouve isso. Mas escutar tem uma diferença, escutar é dar entendimento para isso. Né? Então existe uma diferença entre ouvir e escutar. E quantas vezes na nossa condição de liderança a gente não consegue ouvir. Então, ouvir ou escutar. A maioria das pessoas não usa os olhos e ouvidos com eficiência. Elas não são muito observadoras e não conseguem se concentrar no que ouvem. Há uma razão para Deus nos ter dado 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. É para que possamos ouvir e observar 2 vezes mais do que falar. E às vezes nós na condição de liderança, ou às vezes nós na condição de instrutor, a gente fala mais do que ouve. Ou seja, a gente fala mais do que a boca. Né? E tem vários colegas nossos aí que às vezes falam demais e depois se dão conta que falaram demais. Mas para a gente se dar conta disso, só o tempo, só a vivência, só o dia a dia, o cotidiano. Então, o primeiro conceito que eu traria assim, para a questão da liderança é esse: saber ouvir, saber escutar. Vamos para o próximo. O saber observar também é um conceito que a gente precisa trazer para a questão da liderança. Observar. Existem 2 formas de observar. A primeira é a dos detalhes. E a segunda é a do quadro geral. É preciso entender essa diferença. Avaliar os outros e as situações é parte essencial da preparação. O que eu quero dizer com isso quando eu falo da questão da observação? Que todo líder, de alguma maneira, tem que estar atento ao seu grupo, e que de alguma forma, em algum momento, alguém não está bem. Né? Se essa pessoa não está rendendo bem, ela não vai vir te dizer por que ela não está rendendo bem. Né? Então, é tua obrigação, enquanto líder, saber observar isso, que alguma coisa não está bem no processo dessa preparação, que essa pessoa não está rendendo aquilo que ela poderia render. Às vezes porque está com um problema em casa, às vezes porque brigou com o namorado, ou porque brigou com a esposa, ou algo do tipo. Algum conflito está acontecendo que não está rendendo bem no grupo, mas ela não vai vir te dizer. Quem tem essa obrigação é o líder. É a pessoa que está fazendo a gestão disso, de ir ao encontro, sentar, conversar. Então isso é conseguir observar o detalhe, a parte do processo, num primeiro momento, né? De como cada um funciona dentro dessa engrenagem, para que depois a gente consiga olhar o todo. Então, o quanto é importante fazer essa observação e fazer isso. Só pode voltar um pouquinho para mim, Tony, por favor? Avaliar os outros e as situações é parte essencial da preparação. Então, eu preciso, como líder, estar atento a essa avaliação. Então, se eu estou observando, se eu estou ouvindo, se eu estou escutando, se eu estou observando, eu preciso avaliar isso. Então, eu preciso, de alguma forma, saber como fazer isso. Não adianta só eu fazer a gestão disso e não sei avaliar aonde eu vou chegar com tudo isso. Tá? Importante só salientar isso. Próximo item, por gentileza. Então, ler. Então, eu falei de ouvir, escutar, observar e ler. Né? Todo líder, ele precisa ler. Ler é fundamental para quem exerce a função de líder. Buscar leituras que possam aprimorar seus conhecimentos. Falando de danças tradicionais, na questão de instrutores de dança, nosso viés é esse hoje, o nosso foco é esse, é de poder pensar de alguma maneira de que não podemos ser um instrutor de um livro só. Não podemos ficar preso a um livro só. Então, o próprio Paixão Cortes nos traz uma obra, né, tem toda a sua obra, de poder nós transitarmos por isso.
Mas hoje em dia, só lermos coisas de dança, de coisas da ordem da literatura gaúcha, não nos cabe. Nós precisamos ir em frente, nós precisamos buscar outras alternativas, né? E eu sugiro aí, existem várias literaturas que nos auxiliam nesse aspecto. Tanto da educação física, quanto da questão da psicologia, da própria pedagogia. Então, tem várias literaturas que auxiliam no nosso trabalho como lideranças, dentro de uma instituição, dentro de uma entidade tradicionalista, ou dentro de um grupo de dança, né? Então, ler é muito importante. São 3 conceitos que eu trago, que são, por exemplo, assim, a espinha dorsal para quem quer ser um bom instrutor, um bom líder, né? Poder fazer uma boa gestão nos seus grupos de dança. Vamos em frente. Bom, falando em danças tradicionais, a gente pode pensar na questão do líder, né? O que ele precisa, né? Ele precisa trabalho mais talento igual a sucesso. Mais um. Tá? É necessário identificar talentos, de manter as pessoas motivadas. Ou seja, identificar talentos vai ao encontro do que eu falei anteriormente na questão da observação. De manter as pessoas motivadas e se comprometer com o desenvolvimento de cada membro do grupo. Principalmente de criar um espírito de equipe que torne o desempenho do grupo muito superior à mera soma de talentos individuais. Então, com o tempo é que a gente faz isso, não é de uma hora para outra. Então, eu preciso primeiro de trabalho, né? E se eu tiver, ao longo do tempo, aliar a esse trabalho a questão do talento, com certeza lá na frente eu vou ter o sucesso daquilo que eu estou tentando de alguma forma iniciar hoje. Eu lembro, nesse caso, de quando eu assumi o grupo lá do CTG Clube Farroupilha, em Juí. Fiquei nesse grupo durante 16 anos, e eu lembro que na primeira reunião desse grupo eu dizia para eles assim, ó, daqui 5 anos, gente, a gente pode pensar em dançar um domingo do Enarte, né? Na época, Fegarte, né? Era o último ano de Fegarte. E daqui 10 anos, quem sabe, a gente possa pensar em buscar um lugar mais próximo do pódio. Qual a minha surpresa? Que 5 anos depois a gente dançou o domingo pela primeira vez, e depois de 9 anos nós entramos entre os 5 melhores, ficando entre os 3, no caso, depois de 9 anos. Então, tu tem que trabalhar muito. E com o trabalho é que tu vai despertando e observando, escutando, avaliando e analisando esses talentos para que um dia tu possa, quando a oportunidade chegar, tu obter esse sucesso, né? Então, é importante trazer esses exemplos assim mais práticos, para além das questões teóricas que eu estou apresentando para os senhores hoje. Ainda sobre os grupos de dança, né? Um grupo de dança precisa ter o apoio da entidade, né? Se a gente for pensar na questão de liderança, de a gente chegar ao sucesso, a gente precisa de alguma forma, necessita de alguma forma ter o apoio da entidade. Não basta a gente querer se juntar e fazer um grupo de dança. Precisa ter o apoio incondicional da entidade naquilo que são os objetivos da própria entidade e não os objetivos só do grupo, né? Ter uma boa coordenação. O que é um bom coordenador, né? O que é um bom líder? O que é um gestor, né, que coordena um grupo de dança precisa nesse momento? Eu sempre digo que o bom coordenador é aquele cara que se antecipa às situações. É aquele cara que já viu, por exemplo, aquela pessoa que o grupo passou na Inter, e aí, bom, agora onde que é o alojamento? Não, o alojamento em Santa Cruz já está certo. Vocês, antes de dançarem a Inter, já tinham o alojamento certo. Ou seja, a confiança e a expectativa sempre antecipando as situações, né? Ah, queremos ir em tal e tal rodeio. Não, nós já definimos que será esse rodeio, nós já vimos esse ônibus, já está com todo mundo com a carteirinha certa, enfim, aquela coisa toda. Isso é um bom coordenador, né? O coordenador que, juntamente com o grupo, planeja na hora, está fadado a dar errado. Nunca vai dar certo. Porque aí vai no embalo e vai se perder nas questões emocionais que o grupo tem de que vamos em tal lugar, vamos nisso, vamos naquilo, e às vezes as coisas de uma hora para outra elas não dão certo, né? O bom coordenador é aquele cara que já viu a pilcha com o instrutor em fevereiro, que ele já planejou lá no início de janeiro como é que seriam os ensaios, numa semana antes da Inter, quantos ensaios nós vamos ter com o instrutor, enfim. Esse é um bom coordenador, se antecipar sempre às situações. Ter um bom planejamento, né? Quem não planeja está errando, é a morte. Não planejou, é a morte. A gente precisa sempre ter um bom planejamento para tudo na vida, né? Não é simplesmente só para um grupo de danças, né? Mas para estar hoje aqui, por exemplo, falando para os senhores, eu também tive que me planejar para isso. Então a gente sempre tem que ter, assim como planejar essa fala, assim como organizar esse material, trazer, transmitir para vocês isso que eu estou transmitindo hoje. Então a gente precisa ter um bom planejamento, e um bom líder sempre tem que estar atento a isso, né?
Um grupo de danças tem que ter um instrutor, e não necessariamente que a gente tem que ter um instrutor de nome, a gente tem que ter um instrutor que tenha conhecimento, que se esforce dentro dessas características que eu estou trazendo. Assim como um bom instrumental, uma boa indumentária, enfim. São pequenas dicas, né? São pequenas reflexões que eu trago para esse momento em relação a isso. Se nós pensarmos na questão da competição, né? E aí nós estamos falando da competição, se voltando mais para a questão daquilo que nos move enquanto grupo de danças, que é o Enarte, né? No primeiro momento, nos reunimos para perder o Enarte. Por que eu digo perder o Enarte? Porque o Enarte ele tem uma característica de tem grupos que estão há anos tentando ser campeão, tem grupos que estão há anos tentando entrar entre os 5. Da mesma forma que eu dei o exemplo anterior de quantos anos eu pensei para chegar perto do pódio, vamos dizer assim, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que se reunir pensando na frustração. Qual é o nosso objetivo, né? Esse nosso primeiro ano, nós queremos chegar na final. No outro ano, nós queremos talvez dançar no domingo, e assim por diante, né? Então, a cada momento, a cada ano, a gente vai evoluindo, nós vamos evoluindo no nosso planejamento, no nosso pensamento, mas sempre pensando de que a gente tem que saber lidar com a frustração. Nós precisamos saber lidar com as frustrações. Vencer realmente pode não ser tudo, mas se empenhar pela vitória é a única coisa que conta. Nada substitui o treinamento, a preparação. Ou seja, a gente tem que gostar muito mais de se preparar do que propriamente só chegar na hora e dançar. Valorizar o caminho a ser percorrido e não somente a chegada. O que eu quero dizer com valorizar o caminho? De que talvez a gente vai lembrar daquele troféu naquele momento com muito prazer do troféu, sim, com muita alegria, sim. Mas o melhor de tudo que nós vamos lembrar é como nós nos preparamos para chegar naquele objetivo. Então a gente precisa sempre valorizar o caminho que a gente percorre e não somente a chegada, como nós chegamos. Tá? Vamos em frente? Ainda falando sobre competição, pensar de que nós temos um confronto indireto, né? Competir nas danças tradicionais é um confronto indireto. No vôlei nós temos a bola, a rede, o ponto. No futebol nós temos o gol. No basquete nós temos a cesta, o ponto, né? No Enarte nós não temos isso. Não é um confronto direto. Cada um faz os seus 20 minutos. Né? Então, o brilho no olhar. Muitas vezes a gente fala disso, tem que ter o brilho no olhar. Mas o que é isso? Né? Os olhos como espelho da alma. Reflete a intensidade que vem do íntimo, da essência do dançarino, em uma mistura de vontade, disciplina, determinação e paixão. Vejam bem, mistura de vontade, disciplina, determinação e paixão. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que é a técnica, tem a ver com aquilo que é subjetivo, aquilo que é emocional e aquilo que move cada um de nós entrar na competição. Tá? A maior tristeza não é a derrota, mas não ter a oportunidade de tentar de novo. Então, da gente saber que existe o outro ano, vamos de novo. Né? Então, eu já ouvi muitas vezes isso dos meus dançarinos ou até mesmo dos concorrentes. Vamos embora, bola para frente. O ano que vem tem de novo e nós vamos tentar de uma outra forma. Né? Então, se a gente tem a possibilidade de tentar de novo, vamos fazer diferente. Vamos tentar ver o que faltou de vontade, de disciplina, de determinação e de paixão. E aí uma frase só para ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando, de que os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra, ao passo que os derrotados vão à guerra e só então procuram a vitória. Isso são palavras, são dizeres, talvez, de motivação, de liderança, daquilo que faz com que a gente possa dividir com o grupo e fazer com que todo mundo entenda o que nós estamos sentindo. Ainda na competição, na questão da subjetividade, eu trago sempre nesses momentos a pirâmide do sucesso. Né? A pirâmide do sucesso foi, né, o John Wooden que criou, que é um técnico de basquete que que faz palestras, enfim, que fala no mundo todo sobre a questão do sucesso. Né? Então aqui eu pego sempre como base, para não me aprofundar tanto, na questão da base da pirâmide, né? Empreendedorismo. Né? Então, se a gente for pensar, todo grupo de dança é um pouco empreendedor. Vende pastel, vende pizza, vende rifa, para poder chegar e comprar sua roupa, pagar o instrutor, pagar o instrumental. Então, são empreendedores. O grupo de dança, ele desperta em nós um empreendedorismo. Né? Faz com que as pessoas se movimentem em relação a isso. Né? Nem todas as entidades têm condições de bancar um grupo de dança por completo. Né? Então, se a gente for pensar assim, a lealdade, né? Então, o instrutor chega, reúne o grupo e diz, gente, o nosso projeto para esse ano é isso. Nós vamos dançar dessa forma, com essa roupa, vamos fazer o tema dessa e dessa maneira. A lealdade que tem no grupo de ninguém falar nada,
de todo aquilo ser consumo interno. Essa é a base da pirâmide, isso é algo muito importante. A amizade. Então, são vínculos que ficam para a vida toda. Aqueles vínculos são pessoas que se reúnem, por exemplo, no meu caso, que dancei há muitos anos atrás, e que eu encontro meus amigos de dança, meus colegas de dança, e que a gente sempre vai falar do quê? Daquela época, daquele momento, e o quanto isso fica. O CTG tem essa coisa de fazer com que essas amizades permaneçam. Tem grupos, tem CTGs que chamam assim a velha guarda, a velha guarda do CTG tal, a velha guarda do CTG tal. Amizade é importantíssimo na pirâmide do sucesso, na base. A cumplicidade e principalmente a questão do entusiasmo, a forma como eu me entusiasmo em fazer isso, da maneira como eu transmito para os meus alunos, da forma como eu transmito a minha dança para quem me assiste. Precisa ter entusiasmo. Então, ele propõe isso na base da pirâmide, e eu acho bem importante. Eu poderia falar do autocontrole, da concentração, da iniciativa, da atenção, e principalmente daquilo que está em volta da pirâmide. E se a gente for pensar daquilo que está lá em cima, paciência. A gente precisa ter paciência. Quando a gente lida com pessoas, a gente tem que ser tolerante, a gente tem que ser paciente. Nem sempre elas respondem da mesma forma que a gente espera. Principalmente no mundo hoje virtual e tecnológico que a gente tem, da onde as pessoas esperam respostas imediatas. Por quê? Porque através do telefone, do WhatsApp, eu tenho uma resposta imediata. Mas nós somos seres humanos e nem sempre o ser humano, o sujeito, responde da mesma forma que um telefone ou um computador. Em frente. Ainda falando de competição, a questão do espírito de grupo, acho que tu voltou, Tony, não? Não. A confiança é a base de qualquer relação. Então, se a gente for pensar na pirâmide, na questão do grupo, a confiança é a base de qualquer relação. E é sobre este pilar que devemos construir o relacionamento com os nossos colegas de grupo. Confiar, sempre confiar. No momento que eu não confio, que eu estou fazendo a minha palestra aqui, que minha esposa também está trabalhando em casa, se eu começar a desconfiar disso, tem alguma coisa errada no meu relacionamento. Eu preciso confiar que as coisas estão colocadas dessa ordem, de que o Marcelo está nos ensinando que o pezinho é dessa maneira, eu vou confiar que o pezinho que o Marcelo está nos ensinando é dessa maneira e ir em frente. Isso é muito importante na questão do espírito de grupo. Lembrar-se sempre de que o talento por si só não basta. É preciso ter espírito de equipe, de união, a tal energia coletiva que leva à vitória. O que eu quero dizer com isso? Naquela hora que a gente reúne no brete, aquela hora que todo mundo vem que o instrutor vem com as danças, e que fala, lembra disso, lembra daquilo, lembra do que nós combinamos, o pé aqui, a medida do palco, lembra onde está o meio, lembra onde que é isso, aquilo e tal e tal e tal. Faz toda aquela retomada e aí fica aquele tempo. E aí é naquele tempo que fica, que o instrutor já falou, que ele já deu o grito, que a gente tem que lembrar quanta rifa a gente vendeu, quanto pastel a gente vendeu. É essa motivação daquilo que nos faz estar ali naquele momento. A gente tem que lembrar disso para ir em busca da vitória e do nosso objetivo. Ainda sobre o espírito de grupo, mas por que as pessoas não confiam uma das outras? A ausência de confiança que gera vulnerabilidade, onde um fica desconfiado do outro. Medo de conflitos, uma harmonia artificial, ou seja, as gurias não se dão. Tem dois grupos de gurias e o instrutor faz de conta que não vê aquilo. De que não tem, que está tudo bem, que está tudo certo, vamos assim mesmo, tem o grupo da fulana, tem o grupo da ciclana, uma hora a gente resolve isso. Para tudo, senta todo mundo e vamos brigar e vamos se entender. Porque senão isso vai estourar no pior momento, que é na véspera do concurso. Ainda sobre a falta de compromisso. Gera ambiguidade, aquela coisa assim de que o cara vai ensaiar na hora que ele bem entende, na hora que ele acha que pode ensaiar, não dá para permitir esse tipo de coisa, Não assumir responsabilidades, gera padrões baixos e principalmente desatenção com os resultados, A questão do status e do ego, de achar que o melhor de tudo é só ser campeão e não enxergar o quanto tu evoluiu para chegar até ali, Viva a sua realidade e não a dos outros. Por que eu trago isso no final assim, dessa questão da competição? Porque às vezes os grupos se preocupam com com o seu vizinho, a sua rivalidade com o que está perto, aquele que está na mesma região ou aquele que é da mesma cidade. E no momento que eu me preocupo só com aquele, eu vou perder para aquele e para todos os outros que estão em frente, no concurso. Eu preciso me preocupar com o meu trabalho, com a minha essência, com as minhas características. Pensando sempre nesse sentido, de que vitória versus derrota é igual aprendizado.
Quantas vezes nós aprendemos muito mais com as nossas derrotas do que propriamente com as nossas vitórias, né? As nossas vitórias a gente comemora, a gente tenta de alguma forma comemorar, ficar feliz e tudo mais, mas a derrota ela gera em nós uma frustração e a gente tem que ter esse sentimento de resiliência para poder ir em frente, para a gente não se perder nesse aspecto. Tá? O ser campeão, por favor. Ser campeão nem sempre é conquistar o troféu. Eu digo para você o seguinte, eu já fui campeão do Enarte não sei quantas vezes, se eu for pensar dessa forma, né? Que o ser campeão nem sempre é levantar o troféu, mas é atingir aquele objetivo que tu te propôs para aquele ano. Isso é ser campeão, né? Então, onde muitas vezes a gente percebe assim, quem ficou em segundo, muitas vezes fica muito brabo, fica indignado. Quantas vezes eu gostaria de ter chegado num segundo lugar? Né? E às vezes eu me sinto campeão por ter chegado em terceiro, já me senti campeão por ter chegado em oitavo, porque o meu ano foi péssimo, né? E eu achei que não chegaria tão longe como cheguei num oitavo lugar, que talvez para outros seja desprezível o oitavo lugar, mas ou o sexto lugar, por exemplo, que fica ali na borda do 5, né? Beirando o 5. Acredito que é sempre importante pontuar isso, de que o campeão não está simplesmente naquele que levanta o troféu, né? Mas o campeão daquilo que é o teu objetivo, daquilo que tu traçou como planejamento para o teu objetivo, né? E aí eu boto o exemplo do René Simões. O René Simões é um técnico de futebol que reuniu a seleção, pegou a seleção de futebol feminino nas Olimpíadas, não lembro agora, não me recordo, foi nas Olimpíadas de Atenas, na preparação para as Olimpíadas de Atenas, e o René Simões tinha assim, onde a bola ia, elas iam todas juntas. E ele se deparou assim com o caos, né, de como é que ele ia fazer para com que elas se motivassem e entendessem os métodos e as técnicas que ele queria colocar para que se jogasse um futebol de qualidade e principalmente um futebol competitivo. O que o René Simões fez? Começou a adaptar os seus métodos e, ao mesmo tempo, ele precisava motivar esse grupo, que era um grupo desacreditado. O René Simões deu uma bola de tênis para todas elas e disse o seguinte, que essa bola de tênis é a nossa medalha, é o nosso sonho. A bola de tênis é o nosso sonho. Então, aonde nós estivermos reunidos, nós vamos, de alguma maneira, estar sempre com o nosso sonho junto. Ou seja, se elas fossem para o refeitório, se elas fossem para uma reunião, se elas fossem para o treino, elas tinham que estar com essa bola de tênis junto com elas, que era o sonho. Qual a surpresa que quando elas receberam a medalha, todas elas estavam com a sua bolinha de tênis, a medalha de prata, né, porque a seleção não conseguiu o seu êxito, que era o objetivo maior, que era a medalha de ouro, conseguiu a medalha de prata, coisa que nunca tinha conseguido, todas elas estavam com o seu sonho na mão, todas elas tinham isso. Então, de que forma a gente pode fazer com que o grupo, ou as pessoas que estão envolvidas no grupo, se amarrem dessa forma ao objetivo? Tá bom? Vamos em frente? O papel do instrutor, né, para ser bem direto, ser líder é dar o exemplo para que os outros saibam como se faz e se esforce para repetir a tarefa do mesmo nível ou ainda melhor. Essa é a única liderança que se sustenta com o tempo. Nada do que você diz influencia mais as pessoas daquilo que você faz. Então é preciso fazer. Né? Liderar é inspirar, é influenciar pessoas a fazerem a coisa certa, de preferência entusiasticamente visando o objetivo comum. Mas de que forma isso, né, Marcelo? Então, se a gente for pensar, daquele cara que, por exemplo, nos CTGs, a maioria dos CTGs alugam os seus espaços e os grupos ensaiam dentro do CTG. Então, de um dia para o outro, às vezes, está tudo uma bagunça, está tudo misturado, cadeira, mesa. Então, o instrutor, se tu quer dar exemplo, tu é o primeiro cara que tem que começar a juntar todo mundo e vamos tirar essas mesas daqui, vamos arredar tudo para nós ensaiar. E não aquele cara que chega com a sua malinha, que senta lá, espera que tudo fique limpo, bom, agora eu vou dar meu ensaio. Se tu quer comprometer alguém, se comprometa no objetivo, mostre para eles que tu está comprometido com o objetivo e principalmente com aquilo que eles querem em termos de grupo. Se você é um líder realmente duro e exigente, seu próprio sacrifício serve como fonte de motivação, pois demonstrará que a equipe não está sozinha, tem que estar junto. Eu sempre digo, né, que a palavra, ela simboliza, a palavra ela te amarra de alguma forma, quando tu fala com alguém, quando tu discute com alguém, a palavra simboliza, ela te dá um lugar, mas o exemplo, ele te arrasta para a vida toda. A gente não pode perder isso. Para lembrar, porque eu já estou terminando, né? Só para a gente finalizar, de coisas que são importantes que eu disse aqui. Compreender a importância da instrução no desenvolvimento cultural e profissional dos seus grupos. Dedicar-se com obstinação na busca de um objetivo. Entender a paixão como fator essencial de motivação.
Superar as limitações pessoais pela disciplina. Tá? Nunca esquecer que a vaidade é inimiga do espírito de equipe. O cara que é vaidoso, ele não pode estar num grupo de dança. Vamos em frente. Buscar o brilho da vitória no olhar dos seus dançarinos. Ainda, vamos lá? Bom, aí pode passar. Pode passar também. Não, volta. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Francisco Cândido Xavier. Então, espero que de alguma forma, com a minha fala, tenha colaborado com vocês, tenha feito algum tipo de reflexão, e aí fico à disposição para, numa outra oportunidade ou num outro momento, podermos pensar essas questões de outra forma, enfim, ou discutirmos essas questões. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Até uma próxima.